Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia segundo o autor e consumador da nossa fé, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que por ele e para ele são todas as coisas, aquele que nos direciona, que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, porque os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem, concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente, aquele que passou pela morte, cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, aquele que disse, porque me viste, crestes, bem-aventurado aqueles que não viram e creem, a qual nós somos os verdadeiros adoradores, do qual adoram em espírito e em verdade, do qual ele falou, obras maiores farão, porque eu vou para o Pai, e ele, além do mediador Espírito Santo, nós temos, e o advogado Espírito Santo, nós temos o juiz que julga a nossa causa, da qual aquele que está com o governo no centro é o juiz supremo, aquele que nos justifica, assim quando a Bíblia diz que lá do alto Deus zombava daqueles que estavam insultando e zombando do Filho amado. Atualmente o Filho faz o mesmo para aqueles que perseveram em espírito e em verdade. Se tivermos de gloriarmos, gloriamos antes em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos aí é que somos fortes. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. O homem está ordenado a viver uma vez só. Depois Deus recolhe o espírito, e assim, sem o corpo, sem o pneumo, o fôlego de vida, está morto. Alguns estão dormindo em Cristo, onde serão fartos da justiça, a honra, a glória e a imortalidade. Alguns foram sepultados e estão para a vergonha eterna. Assim como aqueles que estiverem ainda com o pneuma, ainda quando chegar o fim também serão julgados, porque a Bíblia diz que toda boca confessará que Ele é o Senhor e todo joelho se dobrará dele. Ninguém vai passar desapercebido, porque seus olhos estão por toda a parte e Ele é onisciente, é onipotente, é onipresente, assim como o Pai, o Filho e o Espírito é um só. Através do seu Espírito estamos em unidade com Ele, não há divergência. O Espírito Santo está pronto e preparado para toda boa obra, da qual nós falamos não de si mesmo, mas falamos por eles. A Bíblia diz, não envolveis em vãs filosofias, debates teológicos que nada vos acrescenta, mas também nos diz que haveria divergência para que fossem conhecidos os escolhidos do Senhor. Ao homem está ordenado viver somente uma vez. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Não apoiamos em entendimento de humanos, apoiamos aquele que vive, aquele que era, que é, que há de vir, aquele que do qual João o Batista disse, vos batizo para remissão pelos seus pecados, da onde ele pregava com autoridade o batismo de justiça. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, da qual ele disse, antes de, virá alguém que era antes de mim, e após mim batizará com espírito e com fogo, do qual não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. João Batista naufragou segundo a incredulidade, quando manda os seus discípulos
perguntarem se era ele ou se havia de vir outro, aquele que testificou, o Pai, dizer: este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Mas ele naufragou e a sua cabeça repousou na bandeja da raposa. Temos que vigiar com incredulidade e temos que ser ensinados por aquele que vive. Os mortos já não sabem mais de nada. E assim, em mais um dia, perseverai segundo aquele que vive, aquele que reina. Inclusive a Bíblia diz que aqueles que invocam o mundo dos mortos é pecado e está destituído da honra, da glória e da imortalidade. Por isso, estai atentos em religiosidades, em falsas doutrinas, daqueles que com mente cauterizada seguem entendimentos de próprios olhos, do qual não se desvia do mal. Como ele nos disse ontem, sejais como crianças em relação ao mal, mas sejais adultos em relação ao entendimento, começando como crianças recém-nascidas, porque Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino dos céus. Mas ele, sendo carnal, não compreendendo as coisas espirituais, dizia: como posso entrar no ventre de minha mãe novamente? Mas Jesus não estava lhe dizendo do nascimento natural, mas estava falando do nascimento sobrenatural, aonde nova criatura é e segue seu direcionamento, não segundo a carne, que milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, mas seguia o direcionamento do Espírito Santo. Por isso, nova criatura desejando um leite puro espiritual, mas através do exercício constante da fé, juntamente com as obras de justiça que aperfeiçoa a fé, se alcança um alimento sólido, a maturidade daquele que tem uma estatura mediana da plenitude daquele que revela a plenitude de Deus, Cristo ungido, Jesus, o Filho do homem. E através desta maturidade discernimos entre o bem e o mal e alcançamos o dom de justiça, já não segundo uma mente cauterizada e corrompida, mas segundo mente de Cristo, do qual Deus nos concede a paz que excede todo entendimento, guardando mente e coração em Cristo. E em mais um dia perseverai segundo a sua verdade. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.